Muito bem, meus queridos, né? No último vídeo nós apresentamos um estudo sobre alimentos impuros, puros e impuros, né? Nós vimos o conceito de o que é alimento na Bíblia. A gente viu que Deus, ao criar o homem, ele deu ao homem frutas, ervas para comer, tanto para o homem como para os animais, porque não tinha pecado, logo também não havia morte, então não era impossível comer carne. Com a entrada do pecado, a gente viu que Deus deu ao homem um regime alimentar emergencial, justamente por ocasião do dilúvio. E para isso, Deus selecionou alguns tipos de carne que poderia comer, que não poderia comer. Isso se encontra em Levítico 11. Então a gente aprendeu isso aqui. Então, a carne ela entra no cardápio, mas não era qualquer carne. Então, quando a Bíblia fala sobre alimento, ela não está falando sobre qualquer tipo de coisa, entendeu? Por exemplo, tem um texto aí que fala assim que aí você não deve julgar alguém por causa de alimentos. Aí as pessoas acham que agora a pessoa come carne de porco, come cobra, come qualquer coisa, então tudo pode. Não, a Bíblia falando alimento. Então tem coisas que não são alimento. O que é alimento? Alimento, por exemplo, dos animais é tudo que rumina e tem o carne dividido em dois, que não tem essa característica, pela Bíblia, isso não é alimento. Então, tem que deixar bem claro. Quando a Bíblia fala que a gente não deve ter distinção de alimentos, está falando de alimentos, não coisas que não é alimento. Até porque não é tudo, se for pegar por isso aí, então a gente vai comer de tudo e aí não é bem assim. A gente sabe que não é assim, você não come qualquer coisa. Né? Tem coisas que não são alimentos. Né? Mas hoje eu quero apresentar para vocês um texto da Bíblia que é muito usado para justificar que a gente pode comer de tudo. E esse texto se encontra em Mateus 5, 15, aliás. Mateus 5 é o versículo 11, né? Que diz que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso que contamina o homem. Com base nesse texto, as pessoas costumam pregar aí por aí que a gente pode comer de tudo porque o que entra não contamina o homem. Nós vimos também aqui no mesmo capítulo, livro de Mateus 5, verso 17, que Jesus disse que não veio revogar a lei e os profetas. Quer dizer, a Bíblia de Jesus era o Velho Testamento, o livro da lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os profetas que está se referindo aqui é os profetas antigos. Tanto é que quando Jesus entrou no templo, ele lia os livros de Isaías, Jeremias, era ali que era a Bíblia dele. E ele não veio revogar. E se ele não veio revogar, aqui não está dizendo então aqui que aqui pode comer de tudo, né? Jesus não está mandando dizendo que você pode comer de tudo. Jesus está dando uma resposta. E qual era a resposta que Jesus estava dando? Nós temos que ler todo o contexto. Para ler a Bíblia, a gente não pode pegar um texto isolado. Quando a gente forma um texto isolado, a gente comete erros, né? Não dá para ter a ideia. E o texto que começa no capítulo 15, verso 1. Na minha Bíblia tem um subtítulo, Fariseus e a Tradição. O que é tradição? Tradição é aquilo que passa de uma pessoa para outra sem estar escrito. Entendeu? Sem estar escrito. Por exemplo, a lei alimentar está escrita, está em Levítico 11, então não é a tradição. Tradição é aquilo que parte de pai para filho e vai passando, então são tradições. E aqui diz o seguinte, que então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo o seguinte: por que transgrides teu discípulo a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Olha só, eles não lavam a mão quando comem pão. Então, aqui eu já percebo uma coisa, o que estava na mesa dos judeus era pão naquele momento, não era outro tipo de comida. Não está falando assim, eles não lavam as mãos quando comem carne. Não, quando comem pão. Porque não era costume de um judeu comer carne de porco, por exemplo. Carnes imundas, porque eles seguiam as normas de Levítico 11. Então, primeiro tem que entender que o que estava na mesa do judeu, era pão.
né? Tá bem claro aqui para a gente. Ele, porém, respondendo-lhe, por que transgredis o mandamento? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Olha, os judeus fazem uma pergunta para Jesus e Jesus dá outra pergunta, né? A pergunta deles era, por que os teus discípulos não lavam as mãos quando comem o pão? E Jesus diz, por que vocês transgridem os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Aí Jesus vai mais longe, porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e tua mãe, quem maldisser ao pai e à mãe, certamente morrerá. Ou seja, eles tratavam mal a viúva, tratavam mal o pai e a mãe, e outros mandamentos de Deus que eles transgrediam, e agora eles estavam dando mais valor à tradição do que ao mandamento de Deus. Com Jesus, olha, não estou entendendo vocês estão validando mais a tradição do que os mandamentos? Não pode ser, está errado. E aí Jesus continua dizendo, mas vós dizeis, qualquer que disser o pai ou a mãe, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai e à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderíeis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai e nem sua mãe. Assim, invalidaste pela tradição o mandamento de Deus. Olha só, vocês estão invalidando pela tradição o mandamento de Deus. Dessa forma. E aí Jesus fala bem duro com ele, hipócritas. Bem profetizou Isaías. Ó, Jesus cita Isaías, por quê? Porque Jesus diz lá em Mateus 5 que eu não veio revogar a lei e os profetas. Isaías era um profeta. E Jesus torna citar Isaías, que nós já estudamos lá atrás, Isaías 66, Isaías 65, lembra que eu falei? Jesus cita Isaías. Bem Isaías que fala que aquele que come carne de porco serão destruídos. Jesus cita exatamente aquele autor. E ele diz, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoras, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E chamando a si a multidão, disse-lhe, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra da boca, mas o que sai da boca. Olha só. Olha o contexto. Jesus estava se referindo o quê? A tradição. Pela tradição dos judeus, uma pessoa tinha que lavar as mãos cerimonialmente antes de comer pão. Olha só. Tinha que lavar as mãos. E aí, eles estavam criticando os discípulos de Jesus que não seguiam a tradição. Entendeu? E Jesus diz, olha, vocês estão preocupados com o que sai da boca que contamina o homem. E aí Jesus continuou dizendo, então cercando dele seu discípulo disseram, sabe que os fariseus ouvindo essas palavras se escandalizaram. O discípulo, olha, sabia que os fariseus estão se escandalizando do Senhor? Né? Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos caíram na cova. Jesus diz, olha, tudo que o meu Pai não plantou, será arrancado. O que o Pai não plantou? Tradição. O que Deus plantou está na palavra dele. A tradição não é algo que Deus plantou. Tudo que meu Pai não plantou vai ser arrancado. Jesus estava combatendo a tradição. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda a perder? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus está falando, sim, Jesus está falando que você fala aquilo que do coração está cheio, isso contamina o homem. Mas aí é o seguinte, você percebe aqui, ele fala assim, só um instantinho aqui, né? Porque o coração procede dos maus pensamentos, morte, adultério, prostituições, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos
isso não contamina o homem. Olha só, são essas coisas que contaminam o homem. Comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Não contamina o homem. Jesus não disse o seguinte, assim, essas coisas contaminam o homem, mas comer carne de porco não contamina o homem. Não. Jesus está falando, né, que comer sem lavar as mãos, Jesus está referindo à cerimônia. O fato de você não lavar as mãos cerimonialmente não contamina o homem, porque o próprio Jesus, ele não poderia, né, ele não poderia estar contradizendo a si mesmo, porque ele mesmo diz em Mateus que ele não veio revogar a lei e nem os profetas. Então eu preciso entender que Jesus, se Jesus não veio revogar a lei dos profetas, o que ele estava falando? Ele estava falando que, combatendo nesse texto a tradição dos anciões. O texto não se referia à alimentação em si, tipo de alimentação imunda ou não imunda. Estava se referindo a um ritual cerimonial de lavar as mãos que Deus não tinha plantado. E isso aí não contaminava o homem. Ele diz, lavar as mãos, comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E Marcos capítulo 7 também fala desse assunto, né? É um texto paralelo que vai falar desse mesmo assunto também, e ali você pode também entender um pouco mais desse assunto. Então eu queria que você entendesse que esse texto da Bíblia aqui, esse texto não se refere à alimentação, mas se refere a comer sem lavar as mãos, é combater a tradição. Até porque se você pegar esse texto ao pé da letra, ninguém faz isso. Você vai comer de tudo, né? Você vai tomar veneno, por exemplo? Você vai comer carne estragada? Você medo de comer, por exemplo, eu vejo muitas doenças aí que a gente faz aí de pessoas morrendo por infecção alimentar. Por quê? Comeu comida estragada e estão doentes. Então, comer, esse tudo de Jesus, se refere a qualquer tipo de alimento? Não. O tudo de Jesus é o que estava na mesa. E na mesa tinha pão. Tudo que entra para a boca, é o que entra ali não contamina o homem. Mas comer sem lavar a mão não contamina. Então não podemos dizer que tudo que entra, tudo, de forma literal, não contamina o homem. Porque senão a gente não tinha esse problema, por exemplo, de doença de infecção alimentar. Quantas pessoas passam mal porque comeu uma coisa ali e acabou ficando doente? Então não é bem verdade. Que Deus abençoe você, que possa ter ajudado você a entender esse assunto, né? Que esse texto aqui, Jesus não está avalizando a comer de tudo, mas simplesmente dizendo, combatendo um ritual cerimonial dos anciões, combatendo a tradição que não era aprovada por Deus, que Deus não tinha dado essa tradição, aliás, Deus não tinha escrevido nada sobre isso. É coisas que o homem havia inventado. Jesus combatia essas coisas, tá? Deus te abençoe. Amém.